Muito bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal Patins Críticas. Eu sou a Patins, o canal onde eu critico, analiso e resumo filmes. E o filme da vez vai ser um que eu estou, acho que 4 semanas ou 3 já com o roteiro pronto para gravar, e eu só enrolando, vou gravar Black Mirror, vou gravar a Nora, e aí tal, e é isso, passou um tempão, mas o filme de hoje é Trabalhar Cansa, de 2011, dirigido por Marco Dutra e Juliana Rojas. Confesso que eu ouvi falar desse filme no TikTok, eu vi aleatoriamente um edit de umas cenas do filme, e eu falei, parece interessante. Que o filme é terror / suspense, fica sendo acho que mais suspense e tensão, que vai acontecer algo do que terror mesmo. Como eu já falei, é dirigido por Marco Dutra e Juliana Rojas, e foram os mesmos diretores que dirigiram Boas Maneiras, que na minha opinião é o melhor filme de terror nacional, que infelizmente o Brasil não viu. De acordo com o Google, eu vou pesquisar o nome do filme e aí aparece mais o cartaz em inglês do que em português. Os gringos amaram e o brasileiro não viu. No Halloween eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre esse filme. Se vocês quiserem, deixem nos comentários, por favor. O filme começa com a Helena visitando um mercadinho abandonado e tal, junto com uma corretora, falando esse mercadinho é ótimo, é uma ótima compra, precisa de um pouquinho de reforma, mas com um pouco de amor e carinho vai ficar novinho em folha e tal. E não mostro pra todo mundo isso, é pra quem tem cuidado, pra quem quer responsabilidade, aquele papinho de sempre pra enganar a trouxa, pra vender algo que tá aos pedaços pra pessoa. E a Helena já decide o que é, porque a família dela tá precisando de uma renda extra e eles estão sem empregada e ela tem uma filha e tal, e pra piorar ela chega em casa, depois já tá decidindo comprar um mercadinho, encontra com o marido dela, estranha ele ter chegado em casa, depois ele explica, fui demitido, ela fica puta, com razão. Porque, detalhe, o filme é de 2011, então parte do pressuposto que ele foi gravado tipo 2009, 2010, e nessa época a gente ainda estava sofrendo muito as consequências da crise de 2008, então os preços estavam muito altos, que nem estão agora, e tava todo mundo sendo demitido do nada, falando não, corte por isso, corte por aquilo, e aí tentando renovar as pessoas, tirando os velhos, deixando um monte de novinho fazer o que o cara já fazia há 40 anos e tal. E esse foi o caso do Otávio, ele trabalhava numa corretora e tal há 30 anos e botaram um cara mais novo do que ele no cargo dele, que de acordo com ele era um incompetente, mas botaram esse incompetente novinho para trabalhar no lugar dele, achei sacanagem. E eles estão nessa dificuldade de família classe média paulista, que é tentar arranjar dinheiro, tentar arranjar uma empregada doméstica e filha pequena na escola e tal. Aí eles começam a reformar o mercadinho eles mesmos, porque eles não têm tanto dinheiro assim. Eles começam eles mesmos a pintar a parede, botar gesso, varrer tudo, eles encontram um monte de barata, coisa nojenta. E é tal, eles estão fazendo a reforma, os irmãos à obra, vibes. E aí chegou um cara, do nada, com um pedaço de madeira na mão, já perguntando já se era bandido, se eles iam roubar algo. E aí eles falam, não, a gente comprou, a gente é o novo dono e tal. Aí ele fala, tá, porque eu achei que era ladrão, porque eu conhecia a família e tal, que cuidava desse mercado, eles sumiram do nada. E aí ficou fechado isso aqui um tempão. Mas aí depois eles conseguem se livrar dele, conseguem convencer que eles são os novos donos e tal. Mas mesmo assim já não foi um boas-vindas muito amigável. Aí a Helena vai no outro dia entrevistar uma candidata a empregada e tal. E ela pergunta, é carteira assinada e tal. Aí a Helena já diz que não. Mas vai ser difícil se arranjar um emprego registrado logo de cara. Ainda mais sem experiência. Eu só tô te entrevistando porque você é sobrinha da Cida, que é de confiança. Eu sei. Ela disse. Pra mim tá bom, dona Helena. E que além de não ser carteira assinada, ela não vai pagar salário no primeiro mês, porque é mês de adaptação no primeiro mês. Então, foda-se, vai trabalhar de graça. E eu acho que configura, e ela ainda vai dormir lá, porque tem um quartinho e tal, com cama, e ela vai dormir. E eu acho que isso considera... eu acho que isso configura como trabalho escravo.
Nessa época tinha muito, agora eu acho que tem um pouquinho menos, porque as pessoas já se tocaram do que é trabalho escravo, mas ainda assim tem. E ela ainda justifica, não, pô, você sem experiência, é o melhor trabalho que você vai conseguir, dormindo e acordando na casa dos caras sem salário, sem férias, sem benefício, sem plano de saúde, sem nada. E querendo arruinar dias de mais outras pessoas, ela também vai entrevistar uma galera que tá se candidatando a trabalhar no mercadinho e tal. E aí, depois de ela entrevistar uma galera, uma fila imensa, acho que dobrava o quarteirão de gente querendo trabalhar nesse mercadinho, eles vão para a escola da filha deles e vem a peça dela, que é sobre a Lei Áurea e a libertação dos escravos em 1988 e pá. Só que tem um detalhe, o colégio é privado, é em São Paulo, e só tem branco nessa peça. E não é que só tem branco, pô, cadê a diversidade? Eles pintam a cara das crianças de preto. Eles fazem blackface nas crianças em 2011, cara. O que levou à libertação de mais 750 mil escravos, a maioria deles trazidos à África pelos portugueses. Tá certo que eu sempre estudei de escola privada, não é o tipo de escola que tem um monte de alunos negros. Eu sempre fazia parte das duas pessoas de uma sala de 25 alunos que era negro. E tipo, mas se é todo mundo branco de olho claro, cara. Se for fazer uma peça sobre isso, sei lá, não faz. Ou pelo menos faz e tenta disfarçar, tipo, não pinta a cara das crianças de preto. Nessa época ainda bem que o pessoal não usava tanto Instagram e Twitter como usa hoje, porque assim que tipo, chegasse lá com as crianças com blackface, alguém ia tirar a foto, postar no Instagram, postar no Twitter e a escola ia tomar processo com certeza. E de volta ao mercado, a Helena trabalha como também uma das caixas, não sei, aparentemente aquele monte de gente na fila, ela só escolheu acho que 2 ou 3 para trabalhar no mercado com ela. E uma mulher vai lá comprar azeite e tal, comprinhas, reclama que o preço do azeite tá por R$8. Só que, pasmem, eu fui perguntar pra minha mãe quanto que é o azeite que a gente usa e minha mãe disse que é 35. Então acho que 8 ela tava de barriga cheia e não sabia. Quanto é que deu o azeite? R$8,50. 8,50. Tá pela hora da morte, hein? É que é extra virgem. Sei. Lembrancinha de abertura. Obrigada. Pra Rosa descontar o azeite. E ela pergunta pra Helena, e tal, conseguiu resolver o problema lá com o esquisito do teu cunhado e pá. Ela fala, não, você tá me confundindo com os antigos donos e tal. Tá, beleza. Aparentemente tinha uma história aí com esses antigos donos, porque eles sumiram do nada, abandonaram o mercado da noite pro dia, deixaram tudo lá, um monte de produto, pertences deles. Tem uma hora no filme que ela encontra uma caixa com camisa, com um monte de coisa que eles deixaram pra trás. E ninguém tem o contato deles, então a outra mulher lá, a corretora, acho que visita eles de novo, ela só sugere doar tudo e foda-se. E além dos produtos do mercado, ela ter botado num preço absurdo, o ralo entope e sobe o esgoto inteiro, fica um cheiro insuportável, tem que quase fechar o mercadinho no meio do dia. Os produtos também começam a desaparecer misteriosamente, que a cliente reclama que não achou o leite. Aí ela fala, mas a gente acabou de receber o estoque de leite e tal, a gente acabou de receber. Ela vai perguntar pro funcionário e disse, sumiu, não sei, acho que veio menos. E quando finalmente contratam alguém para desentupir o ralo que estava subindo de esgoto, os caras simplesmente encontram um monte de pelo, com larva comendo os pelos, sei lá, não entendi o que era aquilo que tava entupindo. Esquisito pra caraca. E tchan, já é Natal, na Líder já é hora, yay!
A Helena chega em casa e tal, a Paula já tinha decorado a árvore junto com a filha da Helena, e a Helena fica brava com isso também, que fala, pô, ela sempre decorou a árvore comigo, pá, nada a ver, mó paia e tal, mas a empregada não tinha culpa, a criança só puxou ela e falou, vamos montar a árvore, e ela disse, bora. E acaba a luz do nada, o Otávio esqueceu de pagar a luz, e ela fica muito brava com ele. Tem uma hora que ela começa a xingar ele muito, chama de incompetente, que não consegue arranjar emprego, que é um bosta. Helena. Otávio, a conta eram R$60. Eu tenho isso. Eu sei que você tem isso. Então por que não pediu? Porque eu tava esperando entrar um dinheiro. De onde, porra? Da onde que vai entrar um dinheiro? Vão te fazer uma doação. Você não precisa gritar. Por quê? Tá com medo que a sua filha pense que você é um bosta? E tipo, naquela época tava complicado de arranjar emprego. A culpa não era só do Otávio. Até hoje tá complicado de achar emprego também. Agora, aparentemente, além de você ter um currículo bom, você tem que ter uma conta na rede social e postar coisa lá, e postar coisa no LinkedIn toda semana para ter visita de mais gente. Eu hoje fiz minha primeira publicação no LinkedIn. E como é Natal, os parentes vão chegando e a avó acho que é a mãe da Helena chega lá, a avó, chega lá e já manda um monte de ordem na Paula, falando, ai não, tem que cozinhar assim, ai pavê tem que fazer assim, ai clara de neve tem que fazer assim, ai tá faltando creme de leite, ai não, você tá fazendo errado, ai tava lavando louça ruim, esse prato é importado, tem que lavar assim. E tal, e ela ainda tem a cara de pau de falar, quando a Helena fala pra ela, pô, vó, vai descansar, a Paula faz sozinha. Essa mulher vai falar, não, trabalho doméstico me relaxa. Pô, realmente é muito relaxante você ficar dando ordem na empregada e criticando o trabalho dela, é relaxante pra caramba. E depois de passar o Natal sem luz e o Otávio ser xingado muito pela esposa, ele finalmente consegue arranjar um emprego como telemarketing, uma parada assim. Um dos empregos mais humilhantes que tem. Em que você liga 1000 vezes para um número, fala as mesmas roteirinhos de sempre, e a pessoa ou desliga na sua cara, ou pensa que é trote, ou bloqueia. Isso quando não é o próprio telemarketing também, que liga, espera computar a ligação, espera alguém falar alô e desliga rapidão. Então ele claramente está adorando muito esse trabalho. E também outro acontecimento preconceituoso, que a filhinha deles, que eu já esqueci o nome também, eu acho que era Sabrina, Sofia, um nome desse aí, ela vai pro dia do índio da escola, vestida de índio, e vocês que foram fantasiados de índio no dia do índio, como sempre, acho que isso é um evento canônico em todas as escolas, pelo menos eu fui, minha irmã foi, um monte de amigo meu foi. Acho que isso é um evento canônico em todas as escolas e tal. Mas eu descobri em 2020 que isso é apropriação cultural, que a gente se pintar a cara, botar uma pena na cabeça e fazer aparentemente é uma falta de respeito com os povos originários e tal. E tá certo que eu não sou inocente disso. Quando eu era criança, eu fui fantasiada no carnaval na escola de Índia. E a reação dos meus colegas, na verdade, foi rir muito, porque eles achavam que eu ia ir pelada pra escola. Eu tinha 9 anos de idade. E eu não fui pelada pra escola, eu fui com um shortinho rosa, uma saia de penas, um cocar de penas e batom na cara e tal. Mas eu me arrependo disso hoje, porque agora eu sei que é apropriação cultural. Então fica a dica aí pros pais vendo, não fantasie sua filha de índio e não façam blackface nela, pelo amor de Deus. E a Helena descobre por que os produtos do mercado estavam sumindo misteriosamente. Ela foi pegar um negócio no estoque e tal, e ela encontrou um dos empregados dela guardando coisas que acho que já tinham estragado já, mas não sei. Que ele pegou um monte de produto, guardou numa caixa e tal. Ela perguntou, o que é isso que tu tá guardando? Ela foi ver um monte de produto que tinha chegado e tal, expirado, nem entendi direito. Assim, ele tava roubando, escondendo coisa. Aí ele falou, não, pô, mas eu vendo isso e tal, eu tô passando fome. Não me demite, por favor, mas ela acaba demitindo. E a Helena, querendo ser odiada também por todos os funcionários, não só por esse cara, ela faz todo mundo trabalhar no feriado de carnaval
em que ela já tinha falado que ia ser feriado, que todo mundo poderia pular carnaval como quisesse, só que agora ela simplesmente chega e fala, então galera, lembra quando eu falei que vocês podiam faltar? Não pode mais, o mercadinho vai abrir, a gente vai aproveitar que vai todos os mercadinhos estar fechados e a gente vai botar aqui o preço altíssimo pro pessoal vir comprar tudo. E os empregados já odiando ela, não dando nem bom dia mais. E pra piorar tudo também, chove pra caramba no dia, acaba ninguém vindo, eles têm que fechar mais cedo. E esse funcionário que ela demitiu depois ainda passa lá pra comprar meia dúzia de coisa e ir embora. Acho que ele foi o único cara que passou no dia pra comprar algo. Ah, e detalhe, no feriado de carnaval ela resolve trabalhar e tal, dinheirinho extra no mercado, só que ela também tinha combinado com a família dela que eles iam viajar pra uma casa de uma tia, na serra, sei lá onde, no lugar longeão que não pega nem internet. E o marido fica bravo com ela também, além de ser xingado, ela também não quer passar o feriado com a família, ele leva a filha, ela fica em casa sozinha com a empregada vendo o desfile de carnaval e tal. E enquanto isso, o Otávio e a filha deles vão pra essa casa no meio do nada, que não tem sinal de 4G nem nada. A casa toda empoeirada, com os móveis com um lençol em cima, cheio de bicho. A menina fica com medo, fala que não tem nada pra fazer, que queria que a mamãe estivesse lá e tal. E aí eles vão num museu que só tem bicho estranho, empalhado, que aliás foi o que me chamou a atenção no edit que eu vi, que era um boi de 2 cabeças. Uma cabeça, ele meio que se... Não eram 2 cabeças separadas, era... Deixa eu pensar, era tipo... Era meio que uma cabeça que se dividia e aí tinha 2 olhos pra cá, 2 olhos pra cá. Eu vou botar aí na tela. E achei isso bizarríssimo, achei que o filme seria sobre uma parada assim, só que eu descobri que não era quando eu fui ver a sinopse no Google. E... Aí, de volta ao núcleo do mercado, quando a Helena tá pra sair de lá e tal, ela fica encucada porque tem um monte de cachorro latindo toda hora. Ao longo do filme tem isso. Começa, tipo, um cachorro latindo muito raivosamente em direção ao mercado. Aí passa um tempo, aí já tem os 4 cachorros, aí passa mais um tempo, aí tá lá a ninhada inteira, uma matilha de cachorro. Parece que juntou todos os cachorros da vizinhança só pra latir pro mercado. E a gente sempre tá... A tensão acerta no filme, que a gente sempre tá meio tenso, esperando que algo tenso vai acontecer e tal. A gente fica só na expectativa. E essa cena é um desses momentos que ela começa a ver a infiltração imensa que tem na parede, um mofo, não sei o que é, que parece que tem um tumor na parede. Ela fica toda preta. E aí ela vai botando a mão, fazendo um buraco na parede. E aí... Não satisfeita com o buraco na parede, ela vai enfiando a mão, sem luva, sem nada, sem máscara, que é pra sujar tudo, pegar todas as doenças possíveis, e vai enfiando a mão lá e tira coisa da parede, sai um bagulho preto. Aquilo não parece mofo, parece um monte de bosta que tacaram na parede, e ela mete a mão sem medo nenhum. E esta anta continua puxando tanto esse negócio que a parede cai em cima dela. Assim inteira, vai a parede inteira assim, ainda tem uma parada que não deu pra ver na hora, que parece que tinha um negócio grudado na parede e tal, que caiu junto. E aí corta a cena do nada, deixa a gente curioso pra saber que porra foi aquilo. E aí depois desse corte abrupto, chega o Otávio e a filha dele no dia seguinte, encontra a Helena toda virada da cabeça na cama e tal. Ela fala, ó, ontem encontrei bagulho sinistro lá no mercadinho, você tem que me ajudar a continuar explorando lá. Aí eles vão pro mercadinho, vão explorar aquela parede toda e tal, e eles encontram uma coleira de ferro. Não é nem aquelas coleirinhas bonitinhas de BDSM, aquelas coleirinhas com espinhos e tal, era uma coleira de ferro mesmo. Eles estavam prendendo algum animal sinistro lá, e esse animal sinistro eles encontram, não vivo ainda bem, eles encontram um esqueleto todo preto, esquisito, que
acho que era pra ser de lobisomem, por isso que ficava um monte de cachorro latindo e tal. Eles encontraram também um canino imenso no meio da sujeira da obra e tal. E por isso que eles encontraram também um monte de pelo no ralo, aparentemente. E aí eles têm uma sábia decisão de gente que não quer arrumar problema. Acho que até uma decisão sábia que as pessoas deveriam tomar mais em filmes de terror. Eles pegam o osso todo, todas as coisas, os pertences, a coleira também, eu acho. Vão pro meio do mato de carro, fazem uma fogueirinha, pegam gasolina, jogam, tacam fogo, ficam olhando até queimar. E aí corta. Outra cena também, essa cena aí também tava no edit que eu vi. E essa cena também me deixou tensa quando eu vi no edit. Falei, ih, gente, estão queimando algum corpo. Só que não, era um corpo de lobisomem. E que é o que deu a entender, o cunhado da dona antiga do mercado era um lobisomem, que eles deixavam meio que preso lá, por isso que ele era meio esquisito e tal, ou sei lá. E por isso que os cachorros ficavam latindo pro mercadinho. Porque aparentemente eles perceberam que tinha um lobisomem, um esqueleto, o resto de lobisomem lá. Então agora eu acho que eles queimaram o lobisomem, tiraram as coisas todas de lá, acho que o mercadinho vai finalmente voltar ao normal. Mas que tem isso, né? Agora você vai continuar trabalhando num lugar em que a parede caiu em cima de você achou uma coleira, um dente, um monte de osso, uma cabeça que parecia com um cachorro de gente. Nessa hora eu também comecei a rir, porque esses diretores eles dirigiram Boas Maneiras, e Boas Maneiras é sobre lobisomem. Então desde 2011 eles já queriam fazer isso, porque é 2018 que é o Boas Maneiras. E aí corta a cena pro Otávio indo numa daquelas reuniões de palestras de como fazer networking, como manter uma rede de contatos para arranjar emprego e tal. E aí o coach que tá dando essa palestra fala que a gente tá numa competição, que nós estamos numa selva que é São Paulo, com um monte de briga por emprego, que tá cada vez mais difícil conseguir emprego, porque são 100 candidatos para uma vaga só e tal. E que como eles estão numa selva, eles têm que entrar em contato com o animal primitivo do homem. Aí pede para eles tirarem a camisa, tirarem o terno. E eles começam a gritar, que nem naqueles negócios de Red Pill que tem, que você é um homem, grita aí, maluco. E aí eles começam a gritar muito. O Otávio, ele tá até estranhando, ele tira a camisa, acho que desconfortavelmente, só que quando todo mundo começa a gritar, ele dá um berro, ele grita muito. Nesse grito, ele bota toda a frustração da vida dele, todo de ruim que estava acontecendo, o recente trauma de ter que queimar um esqueleto de lobisomem, e acaba o filme com ele gritando. E também teve uma cena antes que a Paula, aparentemente, eu acho que ela se demitiu ou não, mas que ela começou a trabalhar limpando mesa de fast food no shopping e que agora ela tem carteira assinada. Moto, filha da puta. Então, pelo menos uma pessoa desse filme acho que ficou um pouquinho menos triste do que estava antes. É um bom filme, eu vi com meu pai, então eu acho que eu deixei ele com expectativa demais. Ele também estava com uma expectativa demais também, porque a gente tinha acabado de ver Boas Maneiras. Eu falei pra ele, não, pô, é dos mesmos diretores de Boas Maneiras, tal, filme massa. Aí a gente ficou com uma expectativa lá em cima. E o que era para ser um filme de terror é mais um filme de crítica social da economia que estava na época e de como os preços estavam caros pra caramba, que nem estão agora. E durante muito tempo a gente acha que vai acontecer algo sinistro, e quando finalmente acontece o plot twist de que era um lobisomem que estava lá dentro, enterrado, nem estava enterrado, estava emparedado numa parede e tal. Aí a gente fica, ué, era isso? Beleza. E termina com todo mundo gritando, e é muito engraçado essa parte. E então é meio lento em vários momentos e tal, mas consegue construir bem uma atmosfera de tensão, de suspense. Só que quando finalmente acontece, acho que acabou decepcionando um pouquinho.
que, tipo, desde a metade já dava pra ver que tinha algo sobrenatural rolando, só que a gente não tinha muita certeza do que era. Aí quando finalmente mostra o que era, ela fala, ah, pô, isso. Não botam nem o lobisomem vivo, de verdade e tal. Na época eles também não deviam ter tido o orçamento que eles tiveram com Boas Maneiras, que Boas Maneiras sim, tem o lobisomem e é sinistro, é muito bom os efeitos especiais e práticos que eles tiveram. Mas é um bom filme, se vocês quiserem ver, tem no YouTube completo, como a maioria dos filmes brasileiros, se você procurar tem alguém que botou no YouTube. E fica a recomendação desse, porque eu acho que é do filme deles dois, do Marco Dutra e da Juliana Rojas, não é o melhor, mas eu acho que tá tipo no top 3, top 4, por aí. Eu achei mais legal do que Sinfonia da Metrópole. Não, Metrópole não. Necrópole. Eu achei melhor do que Sinfonia da Necrópole. O lugar lá do cemitério. A Surpreendente eu gostei mais, que na Sinfonia da Necrópole eu ainda assim achei um pouquinho chatinho, umas músicas que estavam me dando sono, mas que a ideia foi original. Só que desse filme eu acho que eu gostei um pouco mais. Deixem nos comentários as suas opiniões, se vocês viram esse filme ou não. Não se esqueçam de me seguir no Instagram e tal. E eu criei um TikTok agora. Não postei nada ainda, mas eu já tô com os rascunhos salvos para postar depois de edit, de filmes e tal. Então vou deixar na descrição, então se inscrevam também, vão lá me seguir, me sigam no Instagram e se inscrevam aqui. Me ajudem a chegar a 100 inscritos, por favor. E tchau. Muito obrigada pela presença.